Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa noite o que nós vamos procurar tratar ao ler, ao estudar a respeito desta igreja, de como Jesus trata com ela, de como Jesus se envolve com esta igreja, abrindo-lhe uma porta para que ela exerça a sua tarefa principal de proclamação do Evangelho. E é sobre isso que nós temos falado no culto. Se você reparar nas leituras até agora, falamos da ordem principal de Jesus aos seus discípulos: vão por todo mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. Falando da expectativa de Paulo, na verdade, do que ele pediu aos seus irmãos: olha, orem por mim, para que eu aproveite as oportunidades e faça aquilo que eu preciso fazer, exercite ou execute a minha responsabilidade diante de Deus. E que ao final da nossa exposição aqui, nós tenhamos cada vez mais amor, apego por isso que nós temos proclamado na história da nossa igreja. Nossa igreja tem, graças a Deus, se apegado ao Evangelho e não tem tem lutado por ele, uma coisa que é muito importante, muito necessária nos nossos dias também. A gente vai já tratar especificamente sobre isso. Apenas um pouco de informações, né? A igreja de Filadélfia é uma igreja que não era muito grande, criada numa pequena cidade, numa cidade que, na verdade, foi fundada antes de Cristo, 140 anos antes de Cristo, e os seus fundadores tinham uma característica peculiar. Ela era uma cidade de passagem, claro, comercial, como muitas outras até que nós estudamos, mas essa igreja ela tinha uma característica interessante. Ela foi chamada, ou ela era denominada porta, Filadélfia é a porta da língua grega para a Ásia. Era essa a expectativa. Os gregos estavam avançando para conquistar, e ali tinham naquela cidade: olha, que você seja uma porta, esta cidade é um caminho para nós expandirmos a nossa língua, expandirmos o nosso conhecimento, expandirmos o nosso domínio. Era essa a característica desta igreja. Um ponto interessante também, não sei se todos estavam aqui, quando nós falamos da igreja anterior, a igreja de Sardes, nós comentamos que a região dessas igrejas sofreu no ano 17 depois de Cristo um terremoto terrível. Terrível. Na igreja de Sardes, era uma igreja que era quase uma fortaleza. Ela teve poucos problemas com isso. Teve problemas, porque foi um terremoto muito forte. Filadélfia foi devastada por esse terremoto, ao ponto de as pessoas, depois dele, não morarem mais na cidade.
Eles moravam numa área campal em frente à cidade, onde eles montavam suas tendas, porque eles tinham medo. Olha, a gente constrói, vem o terremoto e cai tudo na nossa cabeça. Umas semanas atrás, o pessoal ali do Equador, né, sofreu com um terrível terremoto e muitas pessoas morreram, porque se para algumas cidades que já são preparadas para enfrentar isso, como no Japão, já tem dificuldades, imagine para uma cidade que não tem essa característica, ou não tem os recursos para lutar contra isso. É terrível mesmo. Então a cidade foi mudando suas características, e esses pontos que eu falei aqui são importantes, a gente vai já usá-los. Vamos ao texto então. O anjo da igreja recebe esta carta, e a primeira coisa que Jesus quer dizer a esta igreja é que ele é o santo, versículo 7, essas são as palavras daquele que é o santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. Eu não sei se vocês têm percebido isso, mas repararam como é bonito a maneira como Jesus trata da característica de cada igreja? Para uma igreja que é forte, para uma igreja que tem determinação, ele trata ela de uma maneira. Para uma igreja que está terrivelmente abatida, terrivelmente afligida, ele conversa e anima de outra forma. Para uma igreja que está indiferente com as coisas, ele, acorda, ele chega de outra maneira. E apesar das minhas falhas, eu acho que é interessante e importante que você tenha na sua mente que o Senhor é muito cuidadoso. Esse nosso Senhor é muito cuidadoso para tratar da maneira como você, das suas características, como você precisa ouvir. Talvez o Samir seja um cara bruto, que Jesus precise, precisa bater um pouco mais forte. Talvez você seja alguém mais sofrido, ou alguém mais impetuoso, e com cada uma das suas características, Jesus vai chegar, Jesus vai tratar, porque Ele é cuidadoso nas palavras, cuidadoso no envolvimento, não somente em se aproximar, mas na maneira como Ele fala, na maneira com as palavras, que Ele usa as suas palavras para exortar, animar, puxar a orelha, revelar seu amor. É assim. Se nós temos essa inconstância, às vezes, na nossa vida, Jesus sabe e trata cada uma delas, cada um desses momentos, cada um de nós, com esse bendito cuidado. É um pastor de verdade. É o verdadeiro pastor. E para a igreja de Filadélfia, ele diz, olha, eu sou o santo. Minha querida igreja, eu sou o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Jesus diz a esses irmãos que ele era aquele que era verdadeiramente puro, divino, que era a própria verdade e que tinha toda a autoridade em suas mãos. Ele era o verdadeiro Messias, é o verdadeiro rei, aquele que tem a chave de Davi, aquele que tem a linhagem de Davi. E nós sabemos que Cristo é aquele que por excelência é o Messias verdadeiro, aquele que é o rei de verdade. É assim que ele se apresenta a essa igreja. Por quê? Porque é uma igreja pequena, irmãos. Hoje nós estamos num número menor aqui. Pense nisso. Nós somos, às vezes, tem igrejas que se reúnem, às vezes levam 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. E aqui nós estamos 100 pessoas. Às vezes outros irmãos estão se reunindo em lugares menores ainda. E Jesus diz, olha, fique tranquilo. Não é o número. Eu estou com você. A minha presença é o mais importante. Não sei se era o pastor Daniel que falava isso, mas ele dizia assim, olha, você com Deus é maioria sempre. Tá aí, pode ter 200 aí contra você. Se tiver certo, você e Deus, tá do lado de Deus, está certo, você é a maioria. Fica tranquilo. E o que Jesus está dizendo à igreja, essa igreja é fortalecendo, dando segurança a esses irmãos. Vamos ver por quê. E ele expressa essa segurança dizendo o seguinte no final do versículo 7, que Jesus é aquele que abre
O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Ele tem autoridade para abrir os caminhos, para fechar os caminhos. E a gente vai, a partir do verso 8, entender por que ele faz isso. Ele diz assim: conheço as suas obras. Eis que eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. O texto que o presbítero Clóvis leu aqui há pouco tempo, Colossenses 4, 2-6, Paulo está pedindo a Deus, ou pedindo que os irmãos orem por esta porta aberta. Ele diz assim, orando ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso. 2 Coríntios, capítulo 2, versos 12-17, veja só o que Paulo diz. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e quando se me abriu uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali o irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para Macedônia, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos um aroma de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para uns, na verdade, cheiro de morte para a morte, mas para outros, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus, como tantos outros, mas é com sinceridade. É da parte de Deus, na presença do próprio Deus, que em Cristo falamos. É uma porta, eu peço uma porta aberta. É isso que Paulo diz. E é interessante, e aqui eu parto para a nossa reflexão, você já tem reparado, ou tem percebido quais são as portas, ou você tem orado por portas abertas que o Senhor dê a você? Quais são as portas abertas que o Senhor tem dado à nossa igreja? Quais são as portas abertas? Veja, Ele é aquele que tem todo o poder. Ele diz, aquilo que eu abro ninguém fecha. E a igreja, como você tem se portado diante das portas, ou da porta que Deus tem aberto a você? Seja na comunicação com seus amigos no trabalho, seja a comunicação com sua família, que talvez não seja convertida, seja numa área de influência, numa direção de uma empresa ou de uma escola. Qual é a porta aberta? Qual é a porta aberta da Igreja Betel? Veja só, essa semana a gente teve aqui a inauguração do parque aqui embaixo, e eu com o tema da mensagem na cabeça, né, ficar, puxa vida, olha só. Quanta gente, não sei se vocês passam aqui por baixo, muita gente circulando, muita gente diferente. Uma porta aberta. Os presbíteros, alguns anos atrás, a gente olhou esses prédios aqui que estão surgindo aqui à nossa volta. Será? Uma porta aberta. Qual é? Como igreja, nós precisamos pensar essas coisas. Observar como Jesus tem... Ele é poderoso, gente. A primeira coisa é essa. Ele é quem tem as chaves de Davi. Ele é o rei poderoso. O que ele faz, ninguém pode ir contra ele. Se ele abrir uma porta à igreja, se ele tem aberto uma porta de oportunidade, por exemplo, a você, no seu trabalho, na sua família, na sua casa, você precisa estar atento a isso. Reparem nos textos que nós lemos a respeito de Paulo. Paulo parecia que estava caçando oportunidade, né? Como é que é? Caiu uma roupa aí, peraí, mas a gente pode falar de Cristo aqui, pode conversar a respeito de Cristo. Eu estava visitando a dona Divina essa semana, né? E com ela é meio que assim. Aquela irmã, e é belo isso, você viver como igreja, você aprende. A irmã está falando da alegria do seu coração constantemente. Se tem alguma questão que o camarada joga na conversa, ela já... Mais Jesus, mais Deus. Não tem jeito, gente. Tem crente que é assim. Está com a antena ligada o tempo todo. Eu lembro que quando nós começamos, ao que convertemos, a gente começou a estudar bastante, né? O pastor Daniel nos incentivava a procurar nossas profissões.
E eu lembro que, eu não sei quem foi, se foi algum palestrante, alguém que disse na época, olha, ele dizia assim, beleza, você vai ser um arquiteto, seja um bom arquiteto e tudo mais, é isso que você precisa fazer mesmo. Mas nunca esqueça da sua primeira e mais importante missão, do seu trabalho principal. Você vai ser um engenheiro, você é uma dona de casa, você é uma criança estudando na sua escola. Quais são as portas abertas com seus amigos? Quando você vai jogar videogame, ou quando você vai jogar bola? Quais são as portas abertas? Você tem identificado? Você está procurando? Você está atento? Nós lemos um texto há pouco tempo aí com o presbítero Clóvis, para que eu não perca as oportunidades. Orem para que eu não perca as oportunidades, porque elas estão aparecendo. E tem alguns irmãos que são tão dedicados que eu preciso arrumar um jeito de fazer a oportunidade aqui. É interesse, é envolvimento e é segurança. Se o Senhor está à frente, se o Senhor Jesus está cuidando da nossa igreja, está cuidando da sua vida, uma porta aberta com certeza vai se abrir. Está aberta talvez. Se não está, ore. Senhor, me ajuda a identificar para onde eu tenho que ir, onde eu tenho que trabalhar, como eu tenho que trabalhar. Tem mais um texto aqui, 1 Coríntios 16, 8 e 9. Paulo vai falar novamente sobre uma porta. Veja só, eu leio aqui para vocês, se vocês quiserem acompanhar, 1 Coríntios 16, 8 e 9. Diz assim, Paulo dizendo, ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Uma porta aberta muito grande abriu-se, mas tem muitos adversários. E não diferente de Paulo, a igreja de Filadélfia enfrentou dificuldades. Veja só o versículo 9. Veja, Jesus dizendo a eles, veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Assim como a igreja de Esmirna, Filadélfia também enfrentava a perseguição dos judeus. Não sei com quem que eu estava falando, acho que foi com o Rony, que foi em casa, né? Ele estava falando sobre perseguição, escravidão, e a gente passa pelos judeus, né? Então, mas no princípio da igreja, os judeus pegavam muito no pé dos cristãos, ao ponto de, em alguns momentos, jogá-los na prisão, denunciá-los, porque eles eram tidos como, muitos judeus se convertiam ao cristianismo, eles eram tidos como traidores, como hereges, como estavam pregando uma coisa absurda. Então os judeus criaram uma série de regras para como eles deveriam se tratar desses traidores. A igreja de Esmirna, nós vimos lá, olha, eles eram pegos e jogados e denunciados à prisão. Está aqui, ó, pego, você é cristão? Abandonado seu comércio, abandonado seus contatos, denunciado, vai ir a julgamento. Aqui também, os judeus estavam trabalhando contra os cristãos, era uma oposição. Bom, Samir, beleza, aquela velha pergunta, nós não temos quem nos coloque na prisão hoje. É verdade, ainda não, graças a Deus aqui não. E nós devemos aproveitar essa condição que temos como povo brasileiro. Mas você sabe, o brasileiro ele é um camarada que quer sempre estar bem com todo mundo. Isso pode ser um grande perigo. Às vezes o brasileiro é sonso. Ele prefere se calar do que entrar em conflito. Ele prefere dizer que essa é a sua verdade. Ainda mais, puxa, isso aqui está uma delícia falar isso, né? Essa é a sua verdade, fique feliz com ela, eu também estou com a minha, cada um tem a sua e tal. Todas essas coisas que o brasileiro, nós usamos, ou temos pessoas em contato que usam para fugir de um confronto, para fugir de expormos as cartas na mesa. Isso é um problema sério para nós. Então você pode encontrar pessoas assim na sua família, que talvez desprezem você, porque você, por exemplo, puxa, você vai para a igreja hoje é dia das mães. Caramba, a gente junta a família toda e hoje você vai para a igreja, você é um crente fanático. Você pode enfrentar pessoas e confrontos assim, dificuldades assim. Você pode enfrentar
dificuldades com amigos na sua escola que se chateiam talvez porque você não passa uma cola, você não quer se juntar para ver uma pornografiazinha no celular. Hoje eu falei para os pais e adultos na escola dominical, né? Tem uma pesquisa que diz que, em primeiro lugar, aqueles que mais consomem pornografia são homens de 13 a 24 anos. Presta atenção, homens de 13 a 24 anos são as pessoas que mais consomem pornografia. 13 a 24 anos. Onde é que você está dos 13 a 24 anos? Escola, faculdade, colégio. 13 aos 24 anos, homens. Em segundo lugar, homens acima dos 24 anos. Também não cristãos, tanto o primeiro quanto o segundo lugar, não cristãos, que estão mergulhados na pornografia, consumindo. Está fácil, é aqui, ó. Em 2 cliques a gente acha, aí na sua mão. Terceiro lugar, estão homens de 13 a 24 anos, cristãos. Daí, está fácil para você, jovem cristão, e você está mergulhado na pornografia. Você está enfrentando problemas sérios e precisa de ajuda de amigos, a igreja. Nós estamos aqui para ajudar você. Mas se você está contra isso, puxa, você é zoado até. Eu só consegui, para vocês terem noção, confrontar meus amigos jovens já no final da faculdade, gente. Eu já estava para terceiro ano em diante de amigos da faculdade. É uma luta muito intensa que o jovem passa para... eu sou cristão, mas é aloprado, né? Não fala palavrão, é aloprado, não olha a pornografia, é zoado até. Não cai na bebedeira, é zoado até. Não vai para a balada com a galera e se envolve com tudo que é menina, namora, fica com um, fica com outro, é zoado até. Isso para falar dos jovens. Se você pensar, por exemplo, num adulto, num trabalho, se você não se comprometer, às vezes muitos de nós, tem alguns de nós que sofreram retaliações por não se comprometerem com a corrupção dos seus trabalhos. Não, a gente tira aqui, mas esse dinheiro que sobrou aqui, deixa que é nosso, a gente divide. Na polícia acontece isso, nas empresas acontece isso, nos mais altos cargos da nossa sociedade está acontecendo isso. Tem um jeito aqui, ó, Dante, junta aqui, ó. A comissão aqui é nossa, esse por fora aqui é nosso. É um agrado. Ainda vai dizer, todo mundo faz. É normal. São confrontos, são situações que você tem como cristão para enfrentar. Você segue a Cristo, são confrontos, são dificuldades. Pode ser uma porta aberta, mas de frente a essa porta aberta você tem esses tipos de tensão. Filadélfia é uma porta aberta. Jesus diz, eu abri essa porta. Mas lá existem os judeus que pegam os gentios, pegam os cristãos convertidos para mandá-los prender, para denunciá-los, para dizer, olha, eles adoram outro Deus, tira eles do meio de nós. Coragem. Olha, é uma porta grande aberta diante de mim, mas eu sei que há muitos adversários. Coragem. Você precisa ter coragem. Agora, eu não sei se você perguntou, puxa, maravilhoso, uma porta aberta, mas porta aberta para quê? E aí a gente vai para o segundo ponto aí do seu boletim, fala sobre o que é o Evangelho. Os versos 8, 10 e 11, o apóstolo João está dizendo aqui à igreja que Jesus diz, eu conheço as suas obras, coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. E é sobre isso que eu quero apontar aqui agora. Você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Diante dessa porta aberta, uma porta aberta para quê? Para que eu seja igreja de fato. É por isso que Jesus abre essas portas diante de nós. O homem vai lá, eu
eu quero essa cidade para ser uma porta para o mundo, para seguir expandir a cultura grega aqui para todos. Jesus fala assim: essa porta é minha. E eu vou usar vocês, para o tanto de gente que passa aí no meio de vocês, para que vocês proclamem, para que vocês exercitem, para que vocês sejam a igreja de verdade. E o que é igreja de verdade? Aquilo que nós tratamos e pontuamos em alguns textos já lidos aqui. Jesus diz assim: olha, vocês são meus discípulos, vão por todo o mundo, preguem o evangelho. O que é o evangelho, irmãos? O evangelho é a mensagem, a boa nova, a boa notícia para todo mundo, para todo homem, para toda época, para todo lugar. É a mensagem mais necessária para todos vocês, para todas as pessoas que estão nesta nossa cidade, para todas as pessoas que estão brincando, comemorando um jogo de futebol. É a mensagem mais importante. Sem ela, elas não são satisfeitas e não são plenas no melhor sentido da palavra. Podem ter todo o dinheiro, como Zaqueu. Veja só o que ele faz: ele bate de frente com o evangelho, ele quase que joga o dinheiro lá de cima, né? É o tesouro mais precioso, de fato. Encontrei o tesouro. Isso aqui não é tesouro, eu dou para eles. Não, mas você está dando muito mais. Não tem problema, eu achei o tesouro mais importante. É aquilo que transforma o coração, é Deus salvando pecadores. Deus salvando pecadores. Desde toda a eternidade, o plano eterno de Deus era esse. O evangelho é essa notícia, dizer que, olha, um Deus todo-poderoso e verdadeiro veio resolver o problema que nenhum dinheiro, nenhuma profissão, nenhuma situação econômica, política, nenhuma condição de educação plena, nenhuma cidade das mais belas e organizadas possíveis pode resolver. Você pode ser o mais pobre, pode ser o mais esquecido, você pode estar o mais sozinho possível, que você está pleno. Jesus diz: eu estou com vocês todos os dias, nunca estou só. Nunca estou em guerra. Romanos 5:1. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o evangelho. É paz eterna e perpétua dentro do nosso coração, irmãos. Por que é isso? Por que é importante falarmos disso? Porque a igreja não pode esquecer do seu papel principal, que continua sendo identificar, continuar produzindo, continuar falando a respeito desta boa notícia, da melhor notícia possível para toda pessoa que ela entre em contato, para as portas abertas que Jesus está dando a você. Você tem que ser inteligente, é claro, atento, identificar as circunstâncias, as necessidades dos seus amigos, as dificuldades dos seus colegas de trabalho, onde eles estão despejando o seu coração. Às vezes você encontra uma mulher, você aí, mulher, está trabalhando lá, está tendo alguma dificuldade com o seu marido, aí você ouve aquele belo conselho da sua amiga, né? Trai, qual o problema? Vai se satisfazer. Ou divorcia, qual o problema? Se não está dando certo, vai procurar sua felicidade. É necessário que a igreja e você esteja atento para articular, para defender, para apontar, para dizer as maiores necessidades dos corações de todo ser humano. E é claro, né? Você não pode falar daquilo que você não conhece. Se você não conhece o evangelho, você jamais pode falar sobre ele. E aí você vai cair como em Paulo aos Coríntios 13. Pode dar todos os seus bens, pode falar todas as línguas, pode fazer o que você quiser. Faça tudo com toda a sua dedicação. Paulo vai dizer: não valeu de nada. Porque você não conhece o amor. Então você não pode amar de verdade. Por isso o cristão, ele tem uma condição, uma situação tão especial. Porque ele conhece o verdadeiro amor, ou pelo menos deveria conhecer o verdadeiro amor de Cristo. O verdadeiro amor que satisfaz a alma, transforma corações, nos transforma, nos humilha, nos levanta, nos preenche, nos faz felizes, como Dona Divina é.
A gente diz o que é o Evangelho para que a gente não se perca. Veja só, nossa igreja tem feito muitos trabalhos belíssimos. Silêncio é bom, né? Você visitar um asilo, hoje você estava falando, né? Puxa, Senhor, sei com aquelas mãezinhas que estão naquele asilo, que talvez estejam esquecidas por seus filhos. É verdade. E nós temos, mensalmente, os irmãos da UPH têm ido lá, os jovens e alguns outros irmãos têm ido cuidar de pessoas que não têm, estão esquecidas, às vezes estão até por lá porque querem também, mas estão nas maiores dificuldades, condições precárias e terríveis. Nós temos, não sei se você, pastor, falou hoje de manhã, mas se você tiver oportunidade um dia, venha terça-feira aqui e venha ver os irmãos trabalhando e as pessoas que estão visitando a igreja. Venha ver os sorrisos. Venha ver as conversas. Venha ver os irmãos servindo. Quem sabe não seja uma porta aberta para você, ou um passo para que você também sirva a comunidade dessa forma também. Isso é belíssimo. Nossos irmãos aqui da Igreja Batista também fazem isso muito bem. Tudo isso é belo, maravilhoso, mas isso não é o Evangelho. Isso é uma vida que o Evangelho produz. E todo cristão é muito feliz e deve fazer isso. Porque nós estamos no centro da vontade de Deus quando nós somos amados e temos essa nossa responsabilidade no nosso coração. Aí eu sirvo melhor, eu amo melhor, eu cuido melhor. Eu cuido do jeito que Deus quer. Mas o Evangelho não pode ser esquecido. É a sua principal responsabilidade, é a principal característica. Veja que Paulo vai dizer que o Evangelho é um tesouro colocado em vasos de barro. Você é o vaso de barro e carrega um tesouro preciosíssimo, preciosíssimo dentro de você. A igreja de Filadélfia, ela se apegou a isso. Veja só. Você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Você se envolveu, você me amou, você se apegou àquilo que eu tenho falado a você, àquilo que eu significo para você, e não está perdendo tempo diante desta porta que está aberta a você. Você lembra, a igreja anterior, a igreja de Sardes, ela convivia dentro da cidade, mas ela não tinha contato com ninguém, era uma igreja indiferente. Jesus fala, o que é isso? Você morreu. Você é uma igreja morta. E para esses irmãos aqui, olha, não basta ter a dificuldade, eles têm o apego pelo Senhor, amam a Jesus e produzem, estão, mesmo sendo tão pequenos, olha, eu estou fazendo a minha parte, eu não sou indiferente, puxa, eu não sou ninguém. Não, eu estou aqui, eu estou marcando presença, ainda que eu tenha que confrontar com os judeus, ainda que eu tenha que confrontar com qualquer outra situação que você tenha, dentro da sua família, trabalho, escola, sociedade. Continue, ser valente, como diz a canção. Ser firme, seja forte, seja corajoso. 1 de Pedro 2,9 vai dizer o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Povo exclusivo para proclamar as riquezas daquele que chamou vocês. É um povo especial que tem bênçãos e tem usufruído de tudo isso, mas não esqueça, é para falar disso aí, é para proclamar, essa é a mensagem central. A igreja não pode se perder disso. Pastor Tim Keller vai dizer que o Evangelho é uma boa notícia que cria uma vida de amor, mas a vida de amor não é em si o Evangelho. Por isso nós temos que tomar muito cuidado para não confundir. Nossa sociedade, nossos dias, é muito legal, tudo é bacana, né? Os veganos, né? Então você não come carne mais, então é politicamente correto, tudo certinho, não ofende ninguém, está tudo bem, a política da boa vizinhança, e às vezes faz boas obras, isso todo mundo faz hoje, né? Até empresas arrumam, tal dia nós vamos, todos nós produzir hoje
servir a comunidade, vamos para tal comunidade, vão lá, toda a empresa. O André, que trabalhava na HP, o André da Miriam, eles faziam isso direto. Isso não é o evangelho. Isso qualquer um pode fazer. Agora, falar que Deus salva pecadores, só a igreja pode fazer. Ok, irmãos? Só vocês podem fazer. Verso 10, terminando ele, vai dizer assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Verso 11 também: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Jesus disse alguns pontos aqui que são importantes, né? Que ele sabe que aquela igreja é uma igreja que tem pouca força, que está para enfrentar uma grande dificuldade. Veja só, não é isento de dificuldades a nossa vida. Mas você está guardando a minha palavra e está sendo perseverante. Se você se lembrar, este ano nós temos como tema da igreja uma vida de perseverança. Estamos estudando isso logo nos nossos estudos do Betel em casa. Vamos chegar lá no livro de Hebreus a falar sobre perseverança. E Jesus diz aqui a essa igreja: você guardou a minha exortação a ser perseverante. Isso faz parte da igreja também. Seja contra ataques diretos, seja com ataques sutis que vêm tentando transformar, mudar os conceitos das palavras. Hoje de manhã, eu mostrei aqui para o pessoal da minha classe um vídeo de um pastor gay, que está ligado ao movimento gay aqui no Brasil, dizendo o seguinte, que era preciso, é preciso ele, todo o movimento, entrar de alguma forma, ou confrontar de alguma maneira, para desconstruir o cristianismo, desconstruir os princípios judaicos cristãos. A palavra é exatamente essa, desconstruir. E uma das ferramentas para você desconstruir é colocar outro significado numa palavra, outro significado numa função. Então você tem lá, o que é uma igreja? A igreja é uma comunidade que deve falar sobre a principal palavra, a principal mensagem: Deus salva os pecadores. Mas você pode, tome cuidado para que você não encontre pessoas que vão dizer: a igreja é uma comunidade, uma galera que está junto ali, como um clube, ou como uma galera que quer se exercitar, ou quer cuidar dos outros e tudo mais. Mais uma vez, toma cuidado para que o significado não se perca. Você vai ter sempre que lembrar o significado real da palavra ou da função, daquilo que a igreja deve fazer. Se ela for trocada, se tomar uma rasteira aí, não tem porque ter igreja. E a gente sabe, o bom disso é que Jesus falou que, olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Graças a Deus por isso, porque é só por Ele mesmo. Jesus diz, então, aquela igreja é uma igreja fraca, uma igreja que logo enfrentaria uma grande tribulação. Essa grande tribulação poderia ser, os estudiosos não têm ao certo o que seria, se seria um momento específico, uma vida de dificuldade, pode ser tanto um quanto o outro, mas a certeza e o ponto aqui é que Jesus diz: eu vou guardar vocês desta hora. Tá? Jesus garante a esses irmãos que guardaria eles da hora difícil, mesmo eles sendo pequenos e fracos. Sejam perseverantes, venham em breve. Você gosta dessa expressão? Venho em breve, volto logo voltarei. Você tem essa ansiedade no coração, essa boa ansiedade para que o Senhor volte logo? Eu acho que você deveria ter, porque a gente tem enfrentado tanta dificuldade. Puxa, e por mais que a gente tenha que cumprir a nossa carreira aqui, lutar a nossa carreira, o crente jamais deve esquecer de que as coisas vão ser plenas somente quando Ele voltar. Então, puxa, eu luto para que o Teu reino seja estabelecido aqui na terra, com os Teus princípios, assim como Ele é no céu, mas a minha expectativa é: volta logo, Jesus. Para acabar com essas doenças, para acabar com essas injustiças, com essas perseguições, para que teu povo
Se reúna logo, os louvores, os altos louvores do teu povo sejam ouvidos à distância, a exaltação, sentar com o Senhor na mesa, andar com o Senhor, olha, vai lá, teus filhos andando, imagina isso aí, belo, pleno, sem pecado, sem dificuldade. Jesus diz para esses irmãos, eu volto logo. Eu falando para vocês, Ele é cuidadoso. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. A igreja de Esmirna tinha uma promessa de receber uma coroa. O belo aqui, o interessante aqui, o diferente aqui, é que Jesus disse que Filadélfia já tinha essa coroa. Veja só que interessante, fala, tome cuidado, preserve-a. Somente 2 igrejas, das 7 igrejas, recebem elogio, irmãos. Vejam só como é difícil a nossa vida de viver integridade. A igreja de Filadélfia é uma igreja de elogios da parte do Senhor. Ele diz, volto logo. E aí ele termina, nós terminamos aqui dizendo, verso 12, farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. O que Jesus está dizendo aqui, que Ele cravaria nesses irmãos, nessa igreja fiel, uma cidadania eterna. Eu informo aqui, eu não lembro, acho que não comentei com vocês, mas Filadélfia recebeu 3 nomes durante sua história. Começou com o nome de Filadélfia. Depois do terremoto de 17, ela teve a ajuda de um imperador. E ela recebeu um nome, o imperador Tibério deu o nome para ela de Neocesareia. Anos depois, 70 anos depois, ela recebeu um novo nome. O nome era, a cidade passou a se chamar Flávia, porque ela foi, mais uma vez, em homenagem ao novo imperador, chamado Tito Flávio Sabino Vespasiano. Ela recebeu vários nomes durante a sua história. Veja como as palavras não são soltas. Jesus fala assim, eu vou fazer de você uma coluna, de uma cidade onde, com um monte de terremoto, havia insegurança, e Jesus fala, eu vou fazer de você uma coluna na cidade do meu Deus, onde não vai haver mais abalos, onde não há mais dificuldades, tensão, você vai estar firme na cidade do meu Deus. E eu vou te dar o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, da Nova Jerusalém, e vou te dar também o meu nome. Você, como cidade, recebeu o nome de um monte de imperador aí que não serve para nada. São todos pequenos, acham que são deuses, mas eu tenho, de fato, todo o poder em minha mão, e vou cravar todos esses nomes, essa garantia de que vocês são meu povo, para toda a eternidade, porque vocês são meus. Um povo firme, um povo selado com o nome do próprio Senhor, com o nome do Deus do Senhor, com o nome da Nova Jerusalém. É isso que a igreja fiel de Filadélfia recebe como ânimo. As coisas estão instáveis aí nos seus dias. Seja firme, continue isso aí, persevere, é isso aí. Continua, aproveita a porta aberta, prega a palavra, faz o que você é responsável. Não esquece, exatamente, cuida do pobre, como Paulo vai dizer. Olha, recebi isso aí, cuida do pobre, do necessitado, mas prega a palavra. É isso que eu estou atento. Como é que eu vou chegar? Prega a palavra, é sua responsabilidade, não esquece. E você vai ouvir, vem para a cidade onde não há instabilidade, onde há segurança, onde há, de fato, um rei perpétuo, um rei de amor, um Deus presente. É esta igreja que ouve todas essas coisas, que nós, como igreja, no nosso tempo, nos nossos dias, trabalhemos, nos esforcemos, nos dediquemos para não perder a visão do nosso ministério, do nosso chamado, do nosso belo e bom chamado, do presente que Deus deu aí, ó, vaso de barro, não tem nenhum vaso especial aqui, ó, é tudo vaso igual, tudo vasinho do mesmo barrinho aqui, ó.
Mas Deus colocou dentro de vocês um tesouro especial, para que você proclame, fale desse presente maravilhoso. Deus salva pecadores. E eu, Paulo vai dizer, eu sou o maior. Cada um que seja um crente genuíno e verdadeiro vai dizer, na verdade sou eu, Paulo, você não sabe como eu sou. Se você é um crente honesto diante do Senhor. E que Deus nos abençoe. Portas estão sendo abertas, Senhor, ao nosso redor, através dos nossos serviços, como nós temos servido aos nossos amigos e a pessoas que não conhecem a Jesus. As portas estão sendo abertas, é isso aí. Vai, trabalha, ser valente. Que Deus nos abençoe.